Mateus 7, verso 24. Depois que você achá-lo, nós vamos ler também Mateus 21, a partir do verso 18. Mais uma segunda leitura. Vamos ler primeiro Mateus 4, 24. Gostaria que você percebesse que esse texto bíblico, que é palavra de Deus para nós, ele propõe, ou ele diz, que há dois modos de viver. E eu queria que ao lê-lo você já comece a perceber a diferença entre esses dois modos de vida. E que isso diz respeito a todas as áreas da nossa vida, da nossa existência. Diz assim o texto de Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, palavras de Jesus, e as pratica, é como um homem prudente. Esse é o primeiro modelo de vida, que construiu a sua casa, e casa aqui quer dizer vida, sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, ou aquela vida, e ela não caiu. Por quê? Porque tinha os seus alicerces na rocha. Isso é um modelo de vida. Mas quem ouve essas palavras? Quem vai à igreja? Quem vai à missa? Quem lê alguma coisa na internet? Quem ouve essas palavras, mas não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Segundo modelo de vida. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e vieram as crises econômicas, e vieram os problemas políticos e familiares, e sopraram os ventos, e deram contra aquela vida, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Vamos a um segundo texto bíblico, Mateus 21, a partir do verso 18. Agora, as palavras de Jesus dão a direção, como é que esse modo de vida alicerçado numa rocha, como que ele é evidenciado, como que as pessoas percebem essa vida. Olha que texto interessante, Mateus 21, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira, ou seja, uma árvore que produz figos, à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu, eu lhes asseguro, que se vocês tiverem a fé, e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que vocês pedirem em oração, uma das ações da campanha de Natal, e vocês crerem, vocês receberão. Amém. Lemos dois textos da Bíblia Sagrada, e esses textos revelam o caráter de Deus, revelam como Deus age, esse mesmo Deus que trouxe à existência o mundo que nós conhecemos, a criação com toda a sua beleza, o mesmo Deus que criou seres humanos, e deu a esses seres humanos capacidades de amar, de ser solidário, de ser generoso, de amar a criação, de amar a humanidade. Esse mesmo Deus, ele propõe um modelo de vida. Um modelo de vida que, se observado, vai gerar muitos frutos. Mas também, ele nos alerta para um modelo de vida que não cresce, que não dá frutos. E que, portanto, é um modelo de vida que pode gerar frustração, amargura, desesperança. Esses dois modelos de vida estão diante de nós. E é preciso dizer de início que a Bíblia Sagrada revela um Deus criativo. Um Deus que está trabalhando o tempo todo.
Ele não só fez a criação de modo perfeito, mas Jesus disse que ele e o seu Pai trabalham até hoje. Deus continua agindo e dando suporte à sua criação. Deus continua provendo chuva, provendo sol, provendo colheita. Deus continua provendo atos de amor e misericórdia. Deus continua dando frutos. E Ele chama os seus filhos para darem frutos. E esse é o modelo de vida que Deus quer que nós vivamos. Que modelo é esse? Um modelo em que estejamos experimentando um crescimento sadio contínuo. É por isso que esses banners que vocês estão vendo aqui, nós chamamos de 4 pilares de uma vida. Não é só da vida da igreja, é da minha vida e da sua vida. Essas 4 colunas, elas devem ser fixadas sobre uma rocha. Que rocha? A palavra de Deus, o próprio Cristo. Então, domingo passado, nós falamos sobre adoração, que a nossa vida precisa refletir quem Deus é. Deus é bom, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é misericordioso. E viver uma vida em adoração é fazer Deus sorrir para a gente. É Deus olhar e falar assim para mim, para o João, para o Pedro, para o Manô, para a Maria, dar um sorriso e falar assim: eu criei você exatamente para isso. Quando você está sendo bondoso, misericordioso, quando você está dando frutos. Então, uma vida de adoração não é uma vida só que você canta músicas. É uma vida para a qual Deus olha para você e diz a mesma coisa que Ele disse para o seu filho Jesus: este é o meu filho amado, cuja vida me dá muita alegria pelo que Ele está fazendo. Mas o passo seguinte a uma vida de adoração é uma vida de crescimento. Deus espera que você dê frutos. Deus espera que você faça o seu ambiente florescer. Deus espera que você cresça em todas as áreas da sua vida. Porque Deus criou você com potencial para isso. E agora é o seu ofício trabalhar que essas potencialidades que o Espírito de Deus plantou em você comecem a florescer. Então, eu não teria nenhum problema em dizer que Deus quer que você cresça profissionalmente, que você seja criativo, que você seja uma bênção no seu trabalho. Deus quer que você cresça num ambiente familiar, que você seja alguém agregador, abençoador. Deus quer que você cresça como um cidadão, que você não só seja um cumpridor de leis, que é a nossa obrigação, mas que você vá adiante, que você faça o bem, quando você não é obrigado a fazê-lo. Isso é crescimento. Deus quer que você seja um cidadão interessado na sua comunidade, participe dos conselhos, participe do orçamento da cidade, participe da melhoria das escolas da cidade. Deus quer que você cresça nisso. Deus quer que você cresça em oração. Deus quer que você cresça na sua espiritualidade, no seu conhecimento dEle. Tudo isso é um desejo de Deus. Mas há 2 coisas que são mais importantes que isso. Há 2 coisas que são fatais, se você observar ou não. E isso está registrado nas palavras do apóstolo de Jesus, o apóstolo Pedro. Se Deus quer que nós cresçamos, há 2 coisas que precisam aparecer como crescimento na nossa vida, sob pena de nenhuma das outras coisas darem muitos frutos. E eu queria que você prestasse atenção nessa mensagem que diz para você: Deus espera que você cresça e tenha uma vida edificada numa rocha eterna. Não em programas de governo, não em programas da cultura popular, não na tradição da sua família, porque essas coisas não são eternas. A única coisa que é eterna é a palavra de Deus, que não vai passar. Jesus disse: passarão os céus, a terra, os sistemas políticos, mas a minha palavra vai permanecer. É isso que estamos chamando de rocha eterna. E o que é que Deus espera que nós cresçamos? Pedro, o apóstolo, vai dizer: cresça no conhecimento de Deus.
eu vou vou fazer a você uma pergunta e queria que você mesmo avaliasse. Primeira pergunta que eu vou fazer a todos vocês. Vocês amam a Deus? Parece que há uma dúvida ainda. Deixa eu perguntar de novo. Pessoal aqui da comunidade Atos, vocês amam a Deus? Ok, vamos testar se isso é verdade. Quem ama quer estar junto. Quem ama quer conversar. Quem ama quer ser íntimo. Quem ama tem interesse. Quem ama não quer chatear. Quem ama faz isso. A pergunta é, nós estamos fazendo isso em relação ao Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo? Você falou com Ele todos os dias dessa semana? Eu vi que agora a gente abandonou o sim e a gente já fez uma balançadinha assim na cabeça, né? Porque a gente ficou incomodado, porque quem ama quer estar perto, quer falar. E aí a gente diz que ama, mas a gente não ora. A gente diz que ama, mas a gente não tem sede de conhecê-lo. Então o nosso amor, ele está sendo teórico e não prático. E Pedro vai alertar, cresça, conheça o Deus que você ama. Conheça o caráter dele, conheça como ele age. Ame a palavra de Deus. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não te desagradar. Quem ama não quer desagradar. A segunda coisa pela qual Pedro nos ensina, que significa crescer na casa. Não pode voltar no primeiro. O segundo item é oração. O Jefferson nos falou de oração. Oração é você descarregar em Deus as suas ansiedades. E aqui eu queria fazer um apontamento da nossa sociedade atual. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo extremamente ansioso, gente. Segundona está chegando, tem muita ansiedade reservada para a segunda? Medo do trabalho, medo da família, medo do problema com os filhos, medo do que vai acontecer com o Brasil, medo da violência, gera ansiedade. E aí vem a palavra de Deus e diz assim, ou você ora, ou você fica ansioso. Se você tentar conduzir a sua vida só por você, isso vai gerar ansiedade. E o que a gente faz a ansiedade? Porque ela chega até nós. Aí a palavra de Deus, os apóstolos vão dizer, lancem sobre ele as vossas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Amém, gente? A forma de nós vivermos essa vida sustentada nessa rocha eterna é viver em comunhão. Os poetas populares já dizem, é impossível ser feliz sozinho. Isso é graça comum, é Deus se revelando na poesia da cultura. Nós precisamos um do outro. Veja, você chegou aqui hoje, e ao chegar aqui hoje, alguém já deu um abraço em você. Alguém já falou uma palavra de esperança para você. Alguém já propôs você ser uma boa notícia no mundo. Você já ouviu uma orquestra tocar. Você viu essas crianças cantarem Agnus Dei. Elas estão cantando em latim. Sabe o que significa Agnus Dei? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você já se encorajou, você já se alegrou, você viu beleza, você viu bondade, misericórdia, você viu pessoas trazendo alimentos para servir as outras, você viu pessoas recebendo outras. E o que significa isso? Que a vida, ela ganha uma dimensão de serviço e alegria quando nós estamos juntos. Quando eu uso o meu dom para abençoar você, e quando você usa o seu dom para me abençoar. Se você ficasse na sua casa hoje, sozinho, ia começar a vir pensamentos de que você não é querido, que você não é colhido, que as pessoas são mais felizes que você nas redes sociais. Mas quando você se junta como um povo de Deus para adorar, a comunhão, o poder do Espírito Santo eleva você, encoraja você. A palavra de esperança do Evangelho coloca você debaixo da cruz de Cristo. E aí você vai lembrar do Salmo 91. Aqueles que vivem debaixo da sombra do Altíssimo, eles serão protegidos e acolhidos. Amém, gente? Qual a evidência que essas três coisas estão sendo observadas na minha vida?
A evidência é que o meu relacionamento com o Espírito Santo vai mostrar algumas virtudes, que Paulo chama de fruto do Espírito. Eu sei que eu estou conhecendo ao Senhor quando 9 virtudes aparecem na minha vida. A primeira delas é o amor. Como é que eu sei que eu estou conhecendo a Deus? Quando eu estou amando mais. Como é que eu sei que eu estou conhecendo a Deus? Quando eu estou sendo mais verdadeiro e fiel. Quando eu sei que eu estou conhecendo mais a Deus? Quando eu aprendi a ter domínio próprio. Quando eu sei que eu estou conhecendo mais a Deus? Quando eu começo a perceber que a alegria é algo que nasce de dentro para fora. Eu não dependo das coisas externas para ser alegre, porque Deus gera alegria dentro de mim e essa alegria é espalhada no meu ambiente ao redor. Amém, gente? Isso é uma vida centrada no conhecimento de Deus, onde as virtudes do fruto do Espírito são evidentes. Mas tem uma outra coisa que a Bíblia manda você edificar a sua vida. E esse é o segundo ponto dessa mensagem. Deus espera que você cresça. E cresça na graça. A primeira coisa é crescer no conhecimento de Deus. A segunda coisa é crescer na graça. Deixa eu explicar para você o que é graça. Graça é você se perceber que você não merecia o que Deus fez por você. Quando você percebe isso, você começa a agir com o seu próximo da mesma forma. O que é graça? Graça é você perceber que alguém fez algo que machucou você, e você não pensar assim, essa pessoa não merece que eu não a perdoe. Porque você vai lembrar que você também não merecia que Deus te perdoasse. Quando você lembra disso, você olha para o outro e você fica constrangido. Você fala, como é que eu posso tratar o outro desse jeito, se Deus me tratou de um jeito cheio de bondade e misericórdia? Isso é graça. E Pedro vai nos ensinar, cresçam na graça. O que é crescer na graça? É amar as pessoas. Agora deixa eu te lembrar de novo o que é amar. Deixa eu fazer uma afirmação que pode ser um pouco polêmica para você, mas me ouça. É possível amar as pessoas, ainda que em nem todo momento a gente goste das pessoas. Vou repetir aqui. É possível amar sempre, mesmo que nem sempre a gente goste das pessoas. Porque gostar é você ter afinidade de vontades, afinidade de desejos, afinidade de qualquer coisa, afinidade cultural. Isso é gostar. Agora amar não. Amar é você lidar com as pessoas como você gostaria que as pessoas lidassem com você. Isso é amar. Não depende nem de você ter afinidade com as pessoas. Depende de você agir como você gostaria que as pessoas agissem com você. Eu vou dar um exemplo para você. Quando você errar ou pisar na bola, a gente erra e pisa na bola, gente? É só eu que faço isso ou você também? Então, a gente erra, a gente pisa na bola. E como é que você gostaria que as pessoas fizessem quando você errasse e pisasse na bola? Como é? Eu gostaria que as pessoas me tratassem com misericórdia. Eu gostaria que as pessoas não me expusessem em público. Que se elas fossem me corrigir, elas não saíssem gritando em público, elas me chamassem no canto e falassem assim, olha, eu não gostei disso que você fez e eu queria tratar disso. A gente gostaria de ser tratado assim? Então, amar, segundo a Bíblia, não é um monte de blá blá blá, é você tratar as pessoas assim como você gostaria de ser tratado. Amém, gente? Se a gente amasse as pessoas de verdade, a gente ia ter violência no mundo? Ia ter corrupção no mundo? Não ia. É isso que a Bíblia chama de amar. Não é uma historinha, é uma ação. Eu trato como eu gostaria de ser tratado. E quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que nós nos tornamos legítimos filhos de Deus. Amém, gente? A segunda coisa que nós aprendemos é que crescemos na graça quando a gente aprende uma vida de solidariedade. Deixa eu explicar para você o que é solidariedade.
Solidariedade é você se colocar no lugar do outro. Vou repetir. Solidariedade é você se colocar no lugar do outro. É sentir a dor do outro. O Jefferson nos ensinou aqui, nas ações de Natal, que uma das coisas que nós deveríamos fazer e investir o nosso tempo é visitar pessoas enfermas. O nome disso é solidariedade. Porque se você ficar enfermo no hospital, em algum lugar, o que você gostaria que acontecesse? De ver as pessoas falando, eu vim aqui porque eu importo com você, eu amo você e eu quero trazer a minha solidariedade. Eu estou sentindo a sua dor também. Eu sei que você não está aqui porque quer. Eu sei que foi uma circunstância da vida e eu quero orar com você, eu quero abraçar você. Isso é uma vida que cresce na graça. E finalmente Pedro vai dizer que uma vida que cresce na graça é uma vida que exala generosidade. Generosidade. Queria que você prestasse atenção nessa palavra também. O que é generosidade? Generosidade é quando você passa a fazer o bem sem contabilizar. Eu vou repetir aqui. Generosidade é quando você começa a fazer o bem por hábito e você não contabiliza mais. Eu vou dizer quando a gente é tentado a contabilizar o que a gente faz de bom. Você já passou por uma experiência de dizer assim? Alguém falha com você, seu filho desobedece você, alguma coisa te constrange e você fala assim, ó, já foi a terceira vez, ok? Na quarta não existe mais. Então, isso não é generosidade. Você está contabilizando. Ó, eu já fiz uma vez, eu já fiz duas vezes, ou três, na quarta não vai acontecer. Pois é, isso não é generosidade. O que é generosidade? Pedro pergunta para Jesus e fala assim, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar uma pessoa chata, difícil, complicada? Aí Jesus olha para Pedro e fala assim, 70, Pedro. Ele olha, 70 não, 70 vezes 7, Pedro. Pedro já começa a fazer conta. Pedro começa a fazer conta. E quando a gente começa a fazer conta, nós já saímos fora da generosidade. O que Jesus está falando não é só que Pedro deve perdoar alguém 490 vezes num dia. O que Jesus está dizendo é que a generosidade não contabiliza amor, não contabiliza presente. Sabe o que é generosidade? É você, aquela situação que você dá um presente para a pessoa no aniversário dela, mas se essa pessoa não devolver esse presente no seu aniversário, você fica amargurado e amargo. Então, isso não é generosidade, porque você está contabilizando. Eu só fiz porque eu estou interessado em receber depois. Aliás, filhos, às vezes, não lembram o que é generosidade. Porque às vezes a gente está falando que ama os pais, mas a gente está fazendo contabilidade. A gente está falando assim, olha, eu vou cuidar dos meus pais na velhice dele, porque o dia eu vou envelhecer, eu quero que os meus filhos façam isso comigo. Você está fazendo contabilidade. Porque você deveria amar e se desprender independente disso. Porque a palavra de Deus diz que Deus cuida de nós quando nós colocamos as nossas ansiedades diante dele. Amar generosamente é quando você não faz conta. É quando você entrega porque o caráter de Deus está expresso em você. E você passou a agir como Deus age. E Deus age amando e se envolvendo com a sua criação. Amém, gente? Falo duas coisas e termino a mensagem desta manhã de domingo. O perigo de uma vida que envelhece, mas não amadurece. Eu queria que você lembrasse uma pessoa que está perto de você. E diz assim, você vai envelhecer. Lembra ela, porque tem gente que não se lembra disso. Acha que vai ser jovem. Você vai envelhecer. Aliás, lembra ela mais ainda, você já está envelhecendo. Agora, você precisa lembrar. Envelhecer você vai. Mas você precisa envelhecer amadurecendo. Porque tem gente que só envelhece, mas não amadurece. Quer ver coisa mais
Eu ia usar a palavra ridículo, mas ridículo é forte. Que palavra eu uso? Não sei, usa a palavra que está na sua mente. É uma pessoa que envelheceu, mas não amadureceu. Imatura. Imagina um adolescente com 70 anos. Corpinho de 70 e mente de 13. É um problema isso. E é possível que a gente viva uma vida que não é baseada na rocha da palavra de Deus, em que a gente envelheceu, mas a experiência não chegou, o amor não chegou, a longanimidade não chegou, o domínio próprio não chegou. Tem gente já com uma idade um pouco, alguns quilômetros avançados, mas continua dizendo assim: eu ajo segundo o meu coração, tenho vontade, eu faço. Isso é conversa de quem mesmo, gente? Daquele menino de 12 anos que a gente tolera, tem 12 anos. A menina de 14 que a gente tolera, tem 14. Mas nós crescemos, nós nos tornamos adultos. Agora a nossa vida está sendo edificada sobre coisas sólidas. A segunda coisa que a Bíblia vai ensinar para a gente é que se a gente não tomar cuidado, a gente pode ter mente e coração envelhecidos. Engraçado que a Bíblia manda a gente ser como uma criança, e no outro lugar ela manda a gente não ser como uma criança. Já percebeu? Parece um paradoxo. Porque a Bíblia manda a gente ter um coração de criança, mas a mesma Bíblia manda a gente não ter uma mente de criança. Por que um coração de criança? Porque a criança perdoa fácil, gente. É impressionante como as crianças perdoam fácil. Até você, pai, quando chega para a criança, ela está fazendo uma bobagem, você vai lá e briga com ela, não faz mais isso. Ela dá uma choradinha, 2 minutos depois ela vem dar um beijo em você, desmonta você. Você acabou de brigar. Você acabou, às vezes, de até dar um safanãozinho. Ou falar bravo, aí ela vem dar um beijo em você que você fala: meu Deus, o que eu faço agora? Vê que ninguém está vendo. Pois é, porque é um coração de criança, é assim que a Bíblia manda a gente ser. Agora, a mente precisa ser de adulto. Agora, imagina o desastre quando eu tenho um coração de adulto que guarda raiva, mas uma mente de criança que não raciocina direito. Terror. É isso que a Bíblia está dizendo. Uma vida que amadurece, ela tem o coração de criança e uma mente que está amadurecendo, portanto, raciocina conforme a palavra de Deus. A segunda coisa é que se você não cuidar de amadurecer com uma vida edificada, você só vai envelhecer. E quem só envelhece e não amadurece, começa a ter uma vida amarga. Lembra aquele desenho animado que tinha uma hiena? Eu acho que só tem 40 anos aqui, que falava assim: ó céus, ó vida, ó azar. Então, é gente que envelhece, mas não amadureceu. Você fala: como é que está? Está doendo. Está doendo, não, está doendo tudo, pastor. Então, mas o que você está fazendo de bom agora? Não faço mais nada, já estou velho. Não, mas você não tem sonhos? Não, o sonho já ficou para trás, agora é só pesadelo. Pois é, a pessoa envelheceu e se amargurou. E aliás, aqui a diferença entre as duas palavras, olhem para isso. Idôneo, idoso. São coisas muito diferentes. Você pode se tornar um idoso sem nunca se tornar um idôneo. Aliás, tem jovens que já atingiram a idoneidade. E tem velhos que nunca atingiram a idoneidade. O caminho de crescimento pessoal em Deus e em serviço ao próximo é onde a gente começa a ter a mente idônea, a mente de Cristo. Onde a gente começa a pensar com as categorias da graça de Deus. Onde o evangelho faz parte de tudo que nós fazemos. O que eu estou dizendo com o evangelho fazer parte? Eu estou dizendo que em tudo você percebe que você não merecia. Mas Deus fez chegar até você através de Jesus Cristo. A cruz de Cristo é a lembrança diária de que aquilo que eu não podia fazer, Deus fez por mim. E agora eu sou chamado a fazer aquilo que Deus espera que eu faça. E o que Deus espera que eu faça? Que eu cresça. Que eu cresça em quê? No conhecimento dEle. Que eu cresça em quê? Na graça dEle. Em solidariedade, em generosidade e bondade. Para quê?
para que nós todos sejamos formados cidadãos do reino de Deus, onde o caráter de Cristo aparece em todas as dimensões da nossa vida. Amém, gente? Eu estou terminando essa mensagem dessa manhã, mas eu queria orar com você antes. Eu queria que você fechasse os teus olhos e você colocasse diante de Deus agora. E eu queria que você avaliasse a sua vida. E se você fizer uma avaliação sincera, você vai perceber que você não tem atingido esse padrão que Deus exige, que a santidade de Deus exige. E é por isso que você precisa de Jesus Cristo. É por isso que você precisa de perdão, de graça. E é por isso que você veio aqui ouvir hoje que Jesus Cristo, Filho de Deus, amou você. E o seu amor não foi um amor desinteressado. Foi um amor que Ele se engajou e se entregou por você. E agora, o que eu faço? Agora Ele chama a gente se arrepender de um tipo de vida que a gente via vivendo. Porque a gente estava construindo a nossa vida sobre areia, sobre as tradições humanas, sobre a cultura, sobre a esperança política. E Ele chama a gente a abandonar isso e a construir a nossa vida sobre uma rocha eterna. A palavra dEle, o Filho dEle, no poder do Espírito Santo. Essa mesma palavra diz: se vocês vierem a mim, eu me aproximarei de vocês. Essa mesma palavra diz: vocês que estão cansados, sobrecarregados, cheios de ansiedades, cheios de medos do futuro, venham a mim e eu vou dar alívio para vocês. Esse é o momento de você falar com Deus e dizer assim: Senhor, eu preciso desse compromisso de vida. Eu não estou chamando você a aceitar Jesus, porque Jesus não precisa ser aceito, Ele é. O que eu estou chamando a você é receber o presente que Ele está dando a você. Você pode receber e viver uma vida baseada na rocha eterna, ou não receber e continuar construindo uma vida sobre areia. O problema é que as chuvas virão, os rios vão se levantar, as tempestades vão chegar, e aí a vida estruturada na rocha e na areia vão mostrar as suas diferenças. Eu convido a você a entregar a sua vida, o seu tempo, os seus dons a Jesus Cristo. Eu convido a você a confessar, como eu confesso agora, que o nosso padrão de justiça nunca vai se assemelhar ao padrão da justiça de Deus. Portanto, nós precisamos de graça, misericórdia e perdão. E nós convidamos ao Espírito Santo a habitar plenamente no nosso coração, na nossa mente, na nossa família, na nossa existência. E à medida que você vai fazendo isso, Ele diz para você: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Deus espera que você cresça no conhecimento dEle, na graça dEle, para que as outras áreas da vida sejam um reflexo desse crescimento. Deus espera que você cresça, porque Ele quer apresentar você como um varão perfeito, como uma mulher perfeita, não porque não erram, mas porque a justiça de Cristo lhes foi imputada, e eles agora vivem para a glória de Deus. Pai, eu oro agora sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, e pedimos que o Teu Espírito Santo continue a implantar no nosso coração, no nosso interior, essas palavras de vida. O Senhor espera que nós cresçamos, e pode ser que a nossa vida esteja estagnada, Senhor. Não amamos mais, não temos mais sonhos, nós estamos com medo do futuro, com medo da velhice chegar e a maturidade não chegar. Mas o Senhor veio para fazer nova todas as coisas. A Bíblia termina com uma promessa: eis que faço nova todas as coisas.
e nós queremos viver essa novidade de vida. Ajuda-nos, Pai, a não alimentar a velha criatura, aquele estilo de vida que ficou para trás, e ajuda-nos a nos alimentar do Espírito de Deus e da sua palavra, para essa vida nova ser uma realidade em nós. A minha oração, Senhor, é que os nossos jovens cresçam, que as mulheres cresçam, que os homens cresçam, que os anciãos cresçam, todos cresçamos em amor e em serviço, porque isso só pode ser possível quando nós nos diminuímos de nós mesmos, para que o Senhor cresça em nós. Nós cantamos isso, parece um paradoxo, mas só parece, porque o nosso desejo é que o Senhor cresça em nós, e que nós diminuamos para que nos tornamos grande naquilo que o Senhor é grande: amor, misericórdia, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que é fruto de um relacionamento com o Espírito Santo. Nós te bendizemos, Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós te bendizemos, Espírito Santo, o nosso guia, o nosso protetor, aquele que ilumina a nossa mente. Nós te bendizemos, Deus Pai, aquele que nos amou de tal maneira que nos deu Jesus Cristo, para que à medida que fôssemos iluminados e crescemos, a gente experimentasse a beleza e a maravilha da vida eterna. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.